negócios aqui. Se o senhor diz até 10 minutos, aviso por 5 e por 8, ok? Não, o Cinedino não é tão lento assim, consegue falar mais rapidamente. Parabéns ao companheiro Brandão, que está se disciplinando, isso é uma vitória. Parabéns. Bem, boa tarde, companheiros e companheiras. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vocês sabem, eu agradeço essa oportunidade que me dá a coordenação dos aposentados de perto, como os próprios companheiros, com a sua presença, porque sabe que eu tenho prazer em vir aqui prestar conta. Eu sou devedor dos companheiros, sou representante, e no meu entendimento, o representante deve sim explicações aos participantes, aos assistidos, e eu gosto sempre quando tenho essa oportunidade de vir falar com os companheiros. Muito obrigado. Bem, o companheiro, permita-me assim, lembrar os velhos tempos, né, quando éramos companheiros, hoje estamos lados trocados, mas já fomos companheiros, inclusive também fui diretor da FUP ao tempo que o Maurício era coordenador, e cansava de tomar rodo lá na reunião da FUP. Bem, o diretor Maurício colocou aqui que vai fazer uma exposição sobre os reajustes que estavam sendo dados, comparando isso com os índices, diversos índices de inflação, e mostrando que os petroleiros que tinham reajuste perdiam em relação aos índices. Ora, companheiro Maurício, você vai me desculpar, mas eu de bobo só tenho a cara, eu não sou bobo. É claro que a Petrobras, se comparar com os índices, não vai bater, porque a Petrobras fazia exatamente, sonegava os índices, enganava, como a Justiça do Trabalho acabou de mostrar. Aquele nível, aquele era um reajuste de salário, estava sendo dado disfarçadamente como nível. É um abono. Então, na realidade, o que a Petrobras fazia não mais isso que é isso, é o papel dela, de enganar as pessoas que estavam dando reajuste. Mas a gente sabe todos aqui, e aqui temos vários companheiros da ativa, sabendo que desde vivo o presidente Lula, desde que o presidente Lula assumiu o governo, todos os anos, religiosamente, o petróleo da ativa tem tido aumento real do salário. E quem é ativo que não teve, pode procurar na Petrobras, porque tem direito. Eu tenho meus contra-cheques, posso mostrar aos companheiros. Nós vimos tendo reajuste real todo ano, e a Petrobras enganando. E quando o companheiro disse assim, e agora com o pagamento na justiça tardiamente sendo feita, que os livros serão pagos, vamos ver o impacto que isso vai trazer ao plano. Zero. Vai ter impacto zero para o Petro. Por quê? Isso pelo menos para os não repactuados. Porque nós temos um inciso 9 do artigo 48 que diz que se houver prejuízo ao plano déficit em função de reajustes salariais, a responsabilidade é exclusiva da patrocinadora. Então, qual é a que vai ter? Zero no plano. E digo mais, provavelmente eu já conheço esses argumentos aqui, a gente já se encontrou algumas vezes, vai dizer, mas espera aí, gente, esse artigo 41 e o 49 não é o que vocês estão pensando, não. Se não é o que a gente está pensando, então por que a Petrobras fez repactuação? Para que esse desgaste todo? Se isso não valia, se isso era letra morta, como desgaste fazer, isso não é, o artigo 48 não garante nada, nem o 41, se isso não existir, então por que a Petrobras teve esse desgaste terrível, que todos nós sabemos, para fazer repactuação? É óbvio. A Petrobras pode ser tudo, só não é burra nem boba. Pelo menos em relação a gente. Aos outros eu não sei. Mas em relação a gente, certamente ela não é. Então ela fez essa repactuação porque ela sabe muito bem, ela foi no ponto. Qual é o ponto? O ponto é exatamente, companheiro, essa decisão, fique claro que isso não foi decidido no governo Lula. O governo Lula só cumpriu a decisão. A decisão de 1997 tem uma decisão do Conselho de Administração da Petrobras mandando fazer duas coisas: desvincular os benefícios do INSS e desvincular o reajuste assistido da ativa. Exatamente o que a repactuação fez. Isso foi cumprida a receita. E essa receita, por que veio em 97? Porque em 96 o Fernando Henrique foi lá com o Pelé em Nova York, em Wall Street, bateu o martelo e vender 40% da Petrobras por 5 bilhões de dólares. Foi isso. E os acionistas minoritários, a última coisa que eles querem é déficit. E você sabe como é que isso chama para o balanço da Petros, essa possibilidade da Petros ter que pagar se o reajuste proceder? Chama-se
um passivo não quantificado. É isso, é uma dívida que não tem valor. Pode ser imensa? Pode, no momento é zero. A gente estava com até dezembro, estava com superávit de 3 bilhões. Mas pode vir, pode, é uma espada em cima da cabeça dos acionistas. 5 minutos. Assim como é uma espada em cima da cabeça de nós assistidos e aposentados aqui, e pensionistas. Isso também, se houvesse, se a Petrobras se esquivar desse produto, vai cair em cima de quem? Da gente. Para isso existe o inciso 9 do artigo 48. Então, se a gente for fazer os reajustes dos benefícios, vamos lá historicamente buscar isso e fazer pela legislativa, você vai ver que a legislativa é maior que mesmo, porque não for assim, os petroleiros, do qual o senhor foi um brilhante dirigente, sabe que a categoria vai à greve, a categoria tem força e vai buscar o seu reajuste. Quem não tem força, infelizmente, são os aposentados assistidos que estão dependendo dos cooperativas, que aliás estão em débito com os senhores. Em débito, eu tenho ser ativo, fico envergonhado da ativa não olhar, porque que ele vai ser, não é por nada não, nem que fosse, não é por espírito público não, pelo menos por inteligência, de ver que se ele não lutar agora, o que vai acontecer é rodo na aposentadoria. Por isso a gente tem que cuidar com esse companheiro. Eu tenho umas anotações aqui, eu vou falar rapidamente. Como o companheiro Maurício falou aqui, da preocupação dele com a punição e a responsabilização dos ex-dirigentes da PET. Eu vou dizer, se for pela prática, a gente tem visto, pode ficar tranquilo. Por exemplo, o Banco Oportunity acabou de ganhar, há 2 anos atrás, 180 milhões do nosso plano PET, por uma transferência mal feita de nosso patrimônio, foi dado para ele administrar e depois foi cassado esse direito. Ele entrou na justiça, foi prejudicado, levou 180 milhões. E que eu saiba, nenhum processo foi aberto pela PET contra os seus dirigentes para buscar 180 milhões e explicarem da decisão que tiveram lá, a péssima decisão de entregar parte dos nossos investimentos para o Banco Oportunity. Então, se for por aí, pode ficar dormindo tranquilo, companheiros. Isso não vai preocupar. O companheiro está dizendo aqui, é isso que o companheiro pediu para falar aqui. Quanto à dívida dos assistidos, só um minutinho. Pessoal, por gentileza, vamos ouvir, está atrapalhando aqui na frente, por favor. É isso aqui, está aqui já. Quanto à dívida do participante, do assistido com a PET vem aqui, faz plano, chama, explica, não sei o quê. Mas quando eles devem para a gente, como devem a todos vocês, os reajustes que estão sendo enganados, estão sendo burlados por pessoa da ativa, aí não vem ninguém da PET. Se dane, estão nem aí. A salvação da lavoura da PET, que foi o famoso AOR. Mas vamos lembrar, gente, que nesse mesmo AOR, onde o senhor encabeça o processo, muito bem encabeçado pelo nosso então curador da FUP, contra a PET, a perita judicial no processo não fomos nós que dissemos, não, porque a gente achava que a dívida da Petrobras era de 13 bilhões, mas isso foi em 2005, a dívida, antes disso, 2002, desculpa. Em 2002, você estava na peça aí. Em 2002, a perita disse que a dívida da Petrobras para o PET era 9,88 bilhões. O déficit alegado na época era inferior a 5 bilhões. Então, se a Petrobras pagasse o que devia ao plano, está superavitário em 4, não teria a menor preocupação. O nosso problema, eu vou repetir aqui o que eu tenho dito dentro da PET, e não vou terminar esse mandato, digo a vocês, não vou terminar esse mandato de Conselho Deliberativo nessa situação que a gente está hoje, assim como eu assumi que quando no Conselho Fiscal, que eu não saía do Conselho Fiscal sem que os planos todos que estão no guarda-chuva ligado à PET pagassem as suas próprias despesas, porque quem está pagando até hoje as despesas dos planos, 48 planos, 47 planos, que enche a boca para falar que a PET é a maior multipatrocinadora, isso custou aos cofres da PET mais de 200 milhões de reais, está registrado na PET, eles têm lá, não quiseram apresentar para a gente, esconderam, mas existe a planilha onde está mais de 200 milhões, os planos devem, esses planos multipatrocinadores devem a PET. E finalmente, depois a gente encheu o saco da Previc, a Previc bateu o martelo e disse: cada plano tem que ser autossuficiente, tem que se bancar. Agora tem que se bancar e pagar o que deve. E cumprir minha missão, me entendi que cumpri minha missão com o Conselho Fiscal com essa decisão. E no Conselho Deliberativo é o seguinte: tem que
parar da Petrobras usar a PET como fosse seu quintal. A PET é nossa, não tem um centavo lá que seja da Petrobras. E a gente tem que se impor, a direção tem que se impor, e o Conselho Deliberativo se impõe em relação à Petrobras. Não vamos ser tratados como quintal da Petrobras, porque a gente não é. Aqui uma firma, é uma empresa independente, e você sabe muito bem disso. Então, desculpa o avanço do tempo aqui. Muito obrigado. Estamos na luta, companheiro. Obrigado, desculpa. Bom,